Então, mas a disciplina já vem, então, com alguns passos. Quando a gente chega aqui, já tem essa escolha feita, né? Essa visão, então, do que tem que constar num TCC. Para facilitar, né? Porque a ideia toda é facilitar essa escrita, facilitar esse encontro das fontes, né? Para que, facilitando, a gente tenha mais tempo para análise, para escrita, né, para fazer um trabalho bem consistente para depois ser publicado também, porque a gente está na universidade também para isso, né, para publicar, para criar novos conhecimentos. Então é bem importante que a gente tenha, né, todos esse passo a passo e depois também faça essa publicação. No caso, né, dos TCCs, esse material é publicado, então, no Lume, que é o repositório digital da universidade, e que é o maior repositório da América Latina em questões de volume, né, e a gente tem um trabalho bem consistente com o sistema de bibliotecas, né, para a alimentação do repositório, então em volume e também em qualidade, né, ele está bem ranqueado também com relação à qualidade. Então, nós trouxemos hoje a busca de informação científica, que é isso que a gente está conversando agora, né? Que são essas questões de onde a gente encontrar os documentos para poder nos ajudar na nossa pesquisa. Aqui... Eu acho que só antes a gente se apresenta, né? Então, sim. Nós somos isso. É que como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Nós somos bibliotecárias, então, da Faculdade de Ciências Econômicas, né? Sou a Lilian Maciel Leão, trabalho na chefia da biblioteca, estou afastada no momento para terminar a dissertação e participo, né, junto com a Vivian, no serviço de referência, de orientação também, esses treinamentos, tanto de busca quanto de normas, né, para o trabalho acadêmico. E eu sou a Vivian Carraveta, também trabalho lá na biblioteca, junto com a Lilian nesses auxílios, né, nesse apoio, tanto para a busca de informação quanto para a normalização dos documentos. E depois ali nós temos nossos contatos, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, e depois desse trabalho aqui que nós vamos fazer hoje, a gente fica à disposição, né? Para vocês entrarem em contato, para tirar dúvidas se precisarem, tá? A gente quis trazer aqui, né, em primeiro lugar, a propaganda do curso de extensão do Super 8. Super 8 é um programa das bibliotecas da URGS que apresenta diversos cursos. Os cursos são de 2 a 3 horas cada um. E juntando 15 horas de curso, o aluno ganha um crédito complementar, né? E o interessante é que são assuntos que sempre que são importantes, né? Tanto para a escrita do trabalho, como para a busca de informação, quanto depois lá para a questão de colocação das referências também, que nós temos ali uns gerenciadores de referências que as bibliotecas apresentam, né, e fazem esses treinamentos para ajudar, né, com o trabalho acadêmico. Então, aqui, esse é o calendário de setembro, né. O importante desse curso é que ele é de extensão, então qualquer pessoa pode fazer, né, então não só os alunos da URGS, qualquer aluno que quiser pode, e qualquer pessoa pode fazer esse curso. E o Super 8, o Super 8 ele é baseado, né, em 8 passos de pesquisas. Como a gente estava conversando antes, né, essa revisão que vocês fizeram num trabalho, né, foram ver como é que ele está estruturado, como foi apresentado o assunto. Esse é um dos primeiros passos que a gente tem na pesquisa, que é o reconhecer, né? Porque quando eu preciso reconhecer
para saber qual o assunto, sobre o que eu vou escrever. Então, eu vou identificar o assunto da pesquisa e, a partir daí, vou buscar identificar onde encontrar os documentos. Na realidade, primeiro a gente estabelece o assunto e depois a gente procura em diversos trabalhos. E nesses trabalhos a gente vai olhar o resumo dos TCCs, a gente vai olhar resumos de artigos, a gente vai dar uma lida no sumário dos livros, né, para identificar onde esses assuntos estão sendo tratados, e daí se é realmente aquilo ali, para fazer uma seleção do que eu vou utilizar, né, no meu trabalho para fazer a escrita. Então, o Super 8, ele acompanha esses 8 passos de pesquisa, a partir do reconhecimento, da busca, a recuperação e acesso, que é o que a gente vai ver agora nessa oficina, né, como é que eu vou, em quais bases de dados eu vou buscar os assuntos que me interessam. Como é que eu faço a busca lá? Porque eu preciso determinar quais são as minhas palavras-chave. Eu não posso colocar qualquer palavra esperando que tenha um resultado. Então, eu preciso, né, selecionar alguns assuntos. Eu posso fazer algumas combinações. A gente vai mostrar ali o uso dos operadores booleanos, né, para fazer essa combinação para que eu possa ter um resultado muito mais específico. Porque quando eu tenho um resultado muito grande, isso me atrapalha, e se eu tenho um resultado numa base de dados zero, né, ou muito pequeno, isso também me atrapalha. Eu tenho que ter um volume de material bem consistente para que eu possa selecionar o que eu vou utilizar. Então, dependendo das palavras que eu estou usando, se eu faço uma busca e não tenho nenhum resultado, eu vou achar, nossa, eu sou pioneiro aqui nesse assunto. Mas muitas vezes o que está acontecendo é que eu não estou fazendo a busca da forma correta, né? De uma forma eficiente, eu não estou usando as palavras, né, que os outros pesquisadores da área estão utilizando. Não estou usando as palavras em inglês, porque como as bases de dados, a maior parte dos documentos, né, indexados lá, depositados, eles estão em inglês, então eu preciso ter os meus assuntos tanto em português quanto em inglês, para que eu possa ter uma recuperação. Mas também, se eu recupero um volume muito grande, né, coloco uma palavra muito geral, né, e tem uma recuperação muito grande, isso também vai me atrapalhar, porque eu vou precisar usar mais filtros, eu vou precisar olhar um volume maior, né, de material para poder selecionar o que eu quero. Depois disso, selecionei o material, a gente passa para a parte de uso, que é o que a gente vai ver na semana que vem, né? Quando eu vou começar a fazer as minhas citações, né, o que é importante nesses materiais que eu recolho para poder fazer as minhas referências. Então, eu tenho que estar atento, né? Aquelas informações, qual é o autor, qual é o título, qual é a data de publicação no documento, e a data, ela é obrigatória para a BNT, então não adianta eu não prestar atenção a esses detalhes. Outra coisa que é muito importante, né? Tudo que eu retiro da internet é documento eletrônico. Tenho que colocar a localização e a data de acesso. Então, muitas vezes os alunos, eles fazem todas as suas referências e não colocam a localização. Aí depois colocam, né, tem que voltar, e daí é questão de retrabalho. Vão ter que voltar lá no site para pegar a localização e colocar ali. E a data de acesso? Coloca a data do dia. Daí eu já entreguei o meu trabalho e as minhas datas de acesso, né, da coleta do documento, está tudo depois que ele já foi aprovado. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. Depois do uso, então, sintetizar e produzir, né, é a escrita, o comunicar. Onde é que eu vou publicar o meu documento? Né? Vai ser no repositório, ou então, não, eu vou submeter a algum periódico, né? Ou então vou fazer uma publicação de livros. Ser lido e ser avaliado, então é essa questão, né, de eu usar ferramentas, né, que facilitem para que outras pessoas utilizem. Então, é a questão dos identificadores permanentes, né, como o uso do Arcade, do DOI, para dar visibilidade, para que mais pessoas tenham acesso. E avaliar.
né? A avaliação, ela permeia todo esse processo, porque cada vez que eu vou determinando qual é o assunto, né, que eu vou trabalhar, eu vou fazer uma avaliação de qual é a relevância desse assunto. Quando eu for buscar, eu vou avaliar se aquelas palavras que eu estou utilizando, elas são consistentes, né, para a busca que eu preciso, e assim durante todo o percurso da pesquisa. A cada passo, na realidade, a avaliação, ela vai acontecendo em todos os momentos. E o Super 8 lá no site tá todos esses passos estão explicados com as dicas. A gente traz um pouquinho aqui, mas depois vocês podem acessar e ver os passos da pesquisa e também os módulos do curso. E também, né, claro que vocês já estão assim caminhando para o finalzinho do curso, é importante a questão das horas complementares. A gente não coloca aqui, mas um outro local que tem alguns cursos também que podem ser interessantes para vocês é a Fiocruz, o campus virtual. Eles oferecem cursos à distância também, sobre comunicação científica, sobre ciência aberta. Tem vários fatores que vocês podem utilizar também, né, não para o trabalho de vocês, mas muito para a questão da universidade, como está acontecendo, então, de dar uma olhadinha lá no campus virtual da Fiocruz e ver, tem vários assuntos que talvez possam interessar vocês. Isso colabora, né, para a questão dos créditos complementares. Aqui no reconhecer, então, iniciando, né, os pontos fundamentais, como a Lilian falou, antes de a gente chegar lá numa interface de base de dados, é necessário que a gente tenha, então, já a ideia dos termos que a gente vai buscar, temos que definir termos, e para isso, nós precisamos, então, em primeiro lugar, definir o problema, né, pode ser uma pergunta, qual é a resposta, qual é a pergunta que o meu trabalho precisa responder, né, identificar, então, a necessidade de informação, o que eu preciso buscar para resolver esse problema. E também identificar o tipo de documento que pode ter essa informação, né? Então, ali nós temos dicas como formular questões, listar os termos que representam o assunto, que a gente chama no trabalho de palavras-chave, né? Isso é muito importante, então precisamos definir esses termos para fazer essa busca de termos. A gente pode pensar em termos, a gente pode também ler resumos, ler palavras-chave de outros trabalhos, né? Podemos consultar em dicionários especializados, em vocabulários da área, para poder encontrar termos que representem aquele assunto dentro daquele universo ali que eu estou buscando. Nós temos aqui os tipos de documentos, tá? Que são todos os documentos, como se dá a produção, né, da informação, desde a universidade, ali nos laboratórios de pesquisas, discussões, os tipos de documentos que são publicados a partir dessas discussões, né? Os anais de eventos, trabalhos que são apresentados nesses eventos, congressos, né, simpósios. Depois disso, então, nós temos ali os trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações, né, dependendo do nível ali de estudo. E também artigos de periódicos científicos, tá? São publicações que vêm da academia e que depois podem se transformar em livros, né? Aqui, em livros, em revistas, livros didáticos, manuais. Nós temos ali a questão das patentes, né, que vão para o lado da indústria. E então, o que é produzido na academia pode ir se transformando, né, até chegar a uma revista ou um jornal de uso geral, né, que é o que a gente tem aqui no outro slide, que seria a publicação científica versus a publicação popular, que é importante de a gente saber, assim, as diferenças, porque
Nós temos, é claro que não tem problema em ler as publicações que são populares e poder encontrar assuntos, né, por ali, mas sempre a gente deve se remeter, né, quando a gente estiver escrevendo um trabalho científico, às publicações científicas, né, e temos algumas formas de fazer essa diferenciação entre elas. Então, aqui a publicação científica, né, ela é dirigida a pessoas envolvidas em uma profissão ou campo de estudo, enquanto a popular é direcionada para o público em geral. Faz só um pouquinho, trancou minha tela aqui, Lilian, tu pode continuar? Sim. Então, essa diferença, né, entre a publicação científica e a publicação popular, que é a divulgação científica. E daí ela tem a ver com a forma, o que está sendo publicado, né? Porque na publicação científica são os resultados das pesquisas, tem avaliação pelos pares, se segue uma metodologia que pode ser retomada, né, que pode ser comprovada. A linguagem, ela é voltada, né, muito mais para o público acadêmico, então tem os termos, eles são aqueles utilizados, né, tanto nos resumos, quanto para indexação em bases de dados, né? Então, às vezes ele pode ser um pouquinho diferente do que eu vou ter lá naquela revista que é para divulgação científica. E uma coisa muito importante com relação a esse tipo de publicação, né? Publicação científica versus essa da divulgação, a questão da autoria, né? Na publicação científica, os artigos, eles são assinados, né? Os autores têm o seu reconhecimento e tem também a vinculação institucional, porque isso é importante na hora que eu for escolher quais são as minhas fontes. A publicação para divulgação científica, muitas vezes, não tem um autor, é um editorial, é alguma coisa que está sendo assinado pela equipe da revista, mas não são resultados de pesquisa, né? São informações para uma divulgação, para que a população em geral reconheça. E daí, muitas vezes, ela vai vir com muito mais figuras, a linguagem vai ser mais acessível para que as pessoas possam entender. Como a Vivian disse, não vou usar esse tipo de documento, às vezes até vou, né? Mas eu vou dar preferência para utilizar as publicações científicas, porque eu preciso. Mais adiante a gente fala da questão de reconhecimento, né? Eu tenho que saber quem é aquele autor. Por quê? Porque isso vai influenciar em eu saber qual o método, né, que ele está utilizando, se aquilo ali eu posso também reproduzir no meu trabalho, qual é a instituição que ele está vinculado, né? Como a gente viu antes, a maior parte da pesquisa ela é feita nas universidades, né? Então são que tem toda a discussão de criação de conhecimento que é diferente de um documento que eu vou retirar lá de um blog, de alguém que está compilando informações, mas que não tem, né, não tem um comprometimento com a veracidade daquelas informações, com a qualidade daquelas informações. E isso também tem a ver com o custo que a informação vai ter, né? Porque nem tudo que eu preciso vai estar disponível gratuitamente. Então, eu também preciso fazer, né, essa seleção pensando nisso. Aqui, então, buscar, né, pontos fundamentais. Utilizar critérios para determinar fontes de pesquisa relevantes. Identificar onde encontrar documentos para sua pesquisa. Nós vamos ter ali também uma demonstração, né, de onde buscar. E também uma das dicas é montar um pequeno sumário, né, para a gente poder se orientar, assim, de quais são os pontos que nós vamos abordar no trabalho. Aqui o que a Lilian falou lá no início, né, alguns critérios para determinar as fontes.
que são em relação assim à atualidade do material, porque dependendo da área do conhecimento, eu preciso que aquele documento, que aquelas informações sejam mais atuais, né? Se for uma pesquisa histórica, aí não teria problema, mas muitas vezes os próprios orientadores já dizem, olha, eu quero que tu utilize de tal período, né? Ou então eu quero, assim, 5 anos, né? Então, isso é importante, a gente, dependendo da área, poder verificar, ter esse critério. Da autoridade, se aquele autor ou instituição é reconhecido na área, né? Eu tenho hoje em dia na internet como pesquisar, né? Se aquelas pessoas são de qual universidade, se elas são bastante citadas, né? A confiabilidade ou a credibilidade, né? Que é outro critério, se aquela fonte também pode estar sendo distribuído e comercializado ou foi publicado por alguma instituição ou órgão reconhecido, por exemplo, por uma universidade, um instituto de pesquisa, enfim, né, quem é que está publicando aquele material. Em relação ao critério custo, seria assim, se, por exemplo, eu tenho um material que eu preciso comprar, né, eu não encontrei na internet, aí eu preciso dispor, assim, de recursos para comprar tanto na internet como para a gente conseguir uma cópia de algum artigo, alguma coisa assim, se vale a pena, se eu vou ter como arcar com esse custo, né? A Lilian até tem um exemplo de um pesquisador que é de uma universidade norte-americana que Na pediu Inglaterra? da Inglaterra, desculpa, da Inglaterra, e pediu para a Lilian esses tempos lá para buscar umas fontes que só tinha na nossa biblioteca da FCE. E ele teve que desembolsar, porque não é um serviço, né? Isso tinha um serviço particular, no caso, né? E aí ele precisou, enfim, ele tinha condições, né? E foi lá para fazer, e pediu tudo por e-mail, enfim. Mas foi o que que era mesmo, Lilian? Eu não lembro exatamente. Eram os boletins do Banco do Brasil lá da década de 60 e 70, né? Foi um E volume eram bem grande, vários. mas ele precisou de vários volumes, né? Desde 1960 até 85, eram 64 a 85, era o período ali da ditadura, e ele estava fazendo um levantamento sobre a questão fiscal, né, os balancetes do Banco do Brasil neste momento. Então ele entrou em contato e era um serviço que alguém precisa, porque alguém que precisaria fazer a digitalização de todo este material. E daí ele teve acesso, né, ao material todo, mas isso tem um custo, né? Então vai depender muito do tipo de material que eu preciso. E não foi só na nossa biblioteca que ele buscou esse material. Depois ele precisou ainda de outras fontes, né? Que nós tínhamos parte da coleção aqui na biblioteca e parte da coleção estava lá na USP. Né? Então ele também entrou em contato com a USP para que pudesse fazer essa digitalização do material. E em relação ao critério de disponibilidade, se os materiais eles estão disponíveis em texto completo ou apenas o resumo, isso nas bases de dados a gente vai ver. Muitas vezes vai aparecer só o resumo, né? Ou outras vezes, que é melhor ainda, já aparece o texto completo. Então, se eu achei só o resumo, eu já posso verificar, esse aqui é interessante para mim, ou não é interessante. Se eu tenho o resumo e é interessante, então eu posso ir atrás em outras bases de dados com o título, ou então dessa forma que ele falou, entrando em contato com as bibliotecas, né? O critério facilidade de uso, se os recursos da fonte estão claramente identificados e de fácil aplicação. Que é em relação se o trabalho está bem, se ele está bem assim descrito, né? Como foram os recursos, a metodologia, se eu posso aplicar também no meu trabalho daquela mesma forma. E a precisão, se foi observada, então, a ortografia do texto,
e o contexto da informação oferecida e as questões também das referências, se o trabalho está bem escrito e bem normalizado, né? Porque isso também é importante. Porque tem algumas vezes que a gente pega um texto maravilhoso e não tem uma fonte, né? Não tem uma indicação de onde aquelas informações foram retiradas, porque à medida que a gente vai escrevendo, quando a gente não faz nenhuma indicação de uma referência, a gente não faz indicação nenhum de autor, eu estou dizendo que aquelas informações são minhas, né? E à medida que a gente vai consultando diferentes documentos, a gente percebe, né, que aquela informação ela estava em outros locais também, né? Não foi aquele autor ali que escreveu. Mas se ele não coloca essas informações, né? Que precisão é esta? Tá bem escrito? Tá, mas aquelas e as fontes dessas informações que estão sendo colocadas, porque o que eu tenho que ter cuidado na hora de reproduzir isso, né, de que eu vou colocar no meu trabalho, né, quais as informações que eu vou colocar ali, e daí faço essa indicação para um autor, né, que não tem todas, não percebe que aquelas informações são de outros documentos, mas ele está tão bem escrito ali e eu vou usar. Só que não tem, né? Não tem indicação de fonte, não estou colocando, não tô fazendo realmente esse uso, né? Esse uso bem consciente e real daquelas informações, né? Tô dando crédito para uma outra pessoa, então muitas vezes, né, o que a gente também precisa cuidar muito a questão do plágio, né? Posso copiar aquilo ali e esquecer, talvez, o que aconteceu com esse outro autor que colocou ali, esqueço de dar o crédito, né, e estou incorrendo num crime. Então, a gente precisa ter essa consciência e esse cuidado, né, de como fazer uso das informações que eu estou coletando ali para o meu trabalho. Aqui nós temos os lugares em que a gente pode buscar as informações, né, dependendo do tipo de documento que a gente precisa. Então, ali nós temos, para todos os tipos de documentos, livros, revistas, teses, dissertações, nós podemos utilizar o catálogo das bibliotecas da URGS, que é o SAB. Hoje ele é chamado de SAB+, porque ele é integrado também às bases de dados que nós temos assinatura, a maioria delas, né, nem todas. Algumas estão fora do SAB, não foi possível fazer a integração, mas isso a gente vai ver ali depois, né? E catálogos de outras bibliotecas também. Para livros, onde a gente pode buscar no Google Livros, no Cielo Livros, que é uma base de dados também, nos sites das editoras de livrarias e bases de e-books, né? Por exemplo, ali a minha biblioteca, MIT, Springer, essas tem no SAB mas também dá para entrar direto na base de dados e fazer a pesquisa, a gente vai mostrar ali como é que é. Para revistas e artigos, né, de periódicos, então nós temos o Google Acadêmico, que ele já é menos abrangente que o Google, né, então nele eu posso encontrar publicações da área acadêmica, pelo menos como uma porta de entrada, né, e depois a partir dali buscar em bases de dados, né? Se ali eu só encontrar referência, eu posso buscar nas bases de dados pagas pela universidade, né, os documentos. Portal de periódicos da CAPES, que é um recurso que a CAPES, então, faz o pagamento para as universidades, né, ter acesso às grandes editoras científicas que são caríssimas, né, então quem tem vínculo com as universidades consegue fazer o acesso através do portal de periódicos da CAPES. Web of Science e Scopus são exemplos de bases de dados internacionais e assim, de todos os assuntos, né, que a gente pode, então, encontrar no portal da CAPES. E também pode fazer a busca direto nessas bases. Tá, uma coisa que a gente precisa ter cuidado com a Web of Science e a Scopus é que elas são bases referenciais, né? O que é isso? Muitas vezes, elas vão nos dar apenas a referência, vai dizer, olha, isso aqui está sendo escrito por tal pessoa, mas a gente talvez não tenha acesso direto
ao texto completo. E daí eu preciso buscar em outras bases. Tá? Claro que muito material que está sendo colocado nessas bases de dados, elas já são em texto completo, né? Mas são bases referenciais, são bases que não vão me dar o texto completo, mas são as maiores bases de dados, né? Elas são utilizadas para ver a relevância para a classificação e relevância dos periódicos, então, para vários estudos ali, mas muitas vezes elas vão indicar, né, quais são os periódicos que tem, e eu vou ter que fazer a busca lá na interface do periódico. Então, eu não vai ser naquele momento, nessa base de dados, que eu já vou ter o acesso, né? Mas ela vai me indicar, olha, em qual é o periódico que eu vou ter acesso. E daí, essa é a grande importância de a gente ter o acesso ao portal de periódicos da CAPES, porque muitos desses periódicos que vão ser indicados nessas bases de dados, né, que vai ser uma compilação de todas essas referências, né, eu vou e faço a busca, então, a partir dessa indicação de referência, lá no site do periódico, e lá eu tenho acesso ao texto completo. E também nós temos para teses e dissertações o próprio Lume, né, para fazer a pesquisa ali do que é produzido na URGS, e também na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que ela congrega todos os trabalhos publicados nas universidades brasileiras. Não também, como a gente falou, nem tudo já está disponível online, mas pelo menos o endereço, qual é a biblioteca que tem, né, essas informações referenciais. Acontece bastante, né, de a gente auxiliar os alunos que encontram lá a indicação de uma tese ou de uma dissertação que eles precisam, né, a referência lá na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, porque lá vai estar a referência. E depois, né, se faz o contato, então, né, com a descrição ali, a localização de onde aquela tese está, o contato com a biblioteca, né, que está onde esse documento está, e a gente solicita, né, via Comute, através do pagamento de material, para que os alunos eles tenham acesso, então, ao texto completo, né, desses documentos, porque muitas vezes se tem a indicação, mas a publicação em meio eletrônico, né, ela não é tão antiga. Talvez a gente tenha uns 15 anos que se começou realmente a fazer esse depósito em meio eletrônico. Antes disso, as bibliotecas recebiam as teses e dissertações todas impressas. Então, é isso que acontece. Muitas vezes se tem a indicação, né, que a biblioteca tem aquele documento, mas ele está lá impresso. O que vai ser necessário? Vai ser necessária a digitalização desse material para que o aluno possa ter acesso, né, ao texto completo. E também lá nós temos na página das bibliotecas URGS essas fontes de pesquisa online, que são todas as bases de dados assinadas pela URGS. Então ficam ali, tem uma lista dessas bases para poder buscar, e aí tem por área do conhecimento também, dá para pesquisar ali. Isso, e aqui nessa indicação, né, de fontes de pesquisa, ele vai ter as legendas que vai mostrar o que é texto completo, o que precisa a configuração do proxy, o que eu tenho um acesso restrito, porque tem algumas bases de dados da universidade que eu só vou ter acesso se eu fizer a configuração do proxy, ou ainda eu preciso entrar, né, com a minha senha, o meu número do cartão e a minha senha do portal do aluno para ter acesso. Então, a gente tem diferentes níveis, né, de acesso. Tem alguns documentos que são de acesso restrito, né, acesso restrito à comunidade da URGS. Então, eu preciso ter o número do cartão e a senha ativa, né? Depois que eu me formo, eu continuo tendo acesso a alguns ao portal, por exemplo. Quando eu me formar, eu vou ter acesso ao portal. Lá sempre vou poder consultar os meus dados da graduação, da pós, enfim, mas eu não vou ter acesso, se eu não tiver um vínculo ativo,
para essas bases de dados que são assinadas. Então, a gente também tem que ter claro essa coisa. A gente sempre vai ter acesso ao portal do aluno, né? Independente de quanto tempo faz que eu tive o vínculo com a universidade. Mas o acesso a alguns recursos, eu preciso ter o vínculo ativo. Aqui na parte de recuperar e acessar, então, nós vamos localizar e acessar as fontes de informação e encontrar a informação necessária. As dicas, então, antes de começar a usar uma fonte, dê uma olhada geral na sua interface, veja os recursos que disponibilizam e onde estão localizadas informações de ajuda. Isso nas interfaces de base de dados, geralmente tem ali as ajudas, né? Tem as caixinhas, onde a gente vai escrever os termos, tem também já às vezes umas opções assim, né, onde selecionar se é autor, se é título, também se eu quero, como é que eu quero fazer aquela combinação entre os termos, tá? Então sempre é bom dar uma olhada antes de pesquisar, para ir vendo onde que eu estou fazendo aquela pesquisa dentro da base de dados. Então, a gente acessa as fontes, né, para poder ter esse acesso. Aqui, busca no SAB. O SAB, ele sabe mais, né, então, como a gente falou antes, ele é um catálogo que é das bibliotecas físicas da URGS, né, das 32 bibliotecas, mais o conteúdo digital dos e-books que são assinados pela universidade. Tá? Então, ali o que vai acontecer? Quando a gente vai entrar no SAB, para poder ter acesso aos materiais que nós temos, os e-books, né, nós precisamos fazer, então, um login, fazer um login no próprio SAB vai pedir, e também a configuração de proxy, que a gente vai mostrar ali onde encontrar essa configuração, que é bem simples, a gente faz no computador, lá uns comandos só para que seja reconhecido que eu tenho vínculo com a universidade. Tá? Então, o que vai acontecer ali no SAB? Vai aparecer primeiro os livros que são online, né? E depois vai aparecer os livros que nós temos impressos nas bibliotecas. Eu passei várias coisas aqui, eu achei que tinha a explicação, mas não é aqui, né, que está mostrando. Sim. Então, entrando no SAB ali, né, vocês vão ver essas opções de acesso pela minha biblioteca, né? Já tem ali como exportar para os gerenciadores de referências também, que são programas em que a gente vai poder guardar, são bibliotecas que a gente guarda os nossos documentos e na hora de escrever o trabalho, vai lá e coloca as citações e o programa já coloca nas nossas referências, né? Tá lá certinho, tudo bonitinho. Então, já tem como colocar esses documentos lá. E vocês vão, então, poder fazer filtros. Vocês podem perceber aqui, ó, que ali, por exemplo, né, já tem busca integrada, tem umas bolinhas ali, né? Busca integrada, livros eletrônicos, livros, artigos de periódicos. Já é um filtro, né? Onde que eu posso buscar, então, aquela informação. Depois tem a caixinha ali que tem palavra-chave, aí vai ter autor, assunto, título, onde eu vou procurar aqueles termos. Isso na busca básica. E na busca avançada, a gente vai ter os operadores booleanos, que é o que a gente vai mostrar agora, que é para vocês saberem, assim, quando estão lá, estão no SAB ou em outra base de dados, e aparece lá and, or e not, o que significa isso? E essa busca no SAB, né, a gente pode começar ela fazendo lá na página da biblioteca da FCE. Né? Então, lá eu posso colocar quais parte do título que eu estou procurando, às vezes facilita se eu colocar o primeiro sobrenome do autor para fazer a busca e ele já me dá todo esse resultado, essas questões que a Vivian já falou aqui.
Então, a configuração do proxy também, antes dos operadores booleanos, é que quando nós vamos fazer, não só para entrar no SAB, né, mas qualquer recurso da universidade que seja pago, a gente, para dizer que a gente tem vínculo com a universidade, precisa então seguir esse tutorial para poder acessar. Tá? Que está lá nessa página das bibliotecas da URGS, mas tudo isso a partir da página da biblioteca, da Bibeco, a gente também consegue encontrar. Isso. Uma dica que a gente dá com relação ao proxy, né? Porque muitas vezes ele vai travar um pouco o meu computador. E tem aqui nesse link, né, o tutorial para os diferentes sistemas operacionais e também para os navegadores, né? Então, dependendo do navegador que eu utilizo, né, o ideal é que a gente configure um outro navegador e deixe aquele somente para fazer essas buscas, né? Para fazer esse uso, porque daí ele não vai travar o meu computador. Né? Se eu fizer a configuração pelo Windows, né, toda vez que eu entrar ali, ele vai estar me pedindo a senha. Se eu for entrar em qualquer página, ele vai me pedir a senha do cartão, a senha e o número do cartão e a senha ali para poder usar. E às vezes vai ficar travando, né? Não vai deixar que eu tenha um acesso facilitado. Então, se eu faço a configuração só do navegador e normalmente a gente faz essa configuração no Firefox, que é o mais amigável para isso, né? E deixa ele só para usar para o uso do proxy, então vai ser mais fácil, porque ele não vai interferir nas minhas outras atividades, ele não vai travar o meu computador e vai estar ali, né? Toda vez que eu fizer a minha busca, já está configurado e eu tenho essa resposta bem rápida, sem ter que estar fazendo todas as vezes. E no mesmo dispositivo, assim, no mesmo computador, se eu já configurei, cada vez que eu entrar, ele já vai estar configurado esse servidor, né, esse navegador, e daí é só entrar. Uhum. E só que aí ele já pede, né, a senha, mas já vai estar gravada ali a senha e o cartão, o número do cartão, né, e da senha do portal do aluno. Uhum. Mas é tranquilo de fazer, não é algo assim. Só que, como ele falou, se não faz no navegador, faz no Windows, pode trancar o computador, né? E tem até para celular também, dá para baixar no celular os aplicativos. Então, aqui a estratégia de busca, né, que a gente estava falando, que é o AND, são os operadores booleanos, que são termos, tá? Operadores, né, que vão me dizer o que eu vou fazer, qual é a combinação que aquela base de dados vai fazer entre os termos que eu estou usando. Então, assim, se eu vou colocar ali contabilidade and microempresa and IFRS, o que quer dizer? Que eu quero documentos da base de dados que contenham os três assuntos juntos. Tá? O que vier só com A ou só com B, por exemplo, eu não posso. Até aqui tem uma coisa a mais, que aqui a gente botou, o exemplo tem 3, né, assuntos, e ali a gente botou A e B. Mas, então, eu vou ter a junção dos dois assuntos, nesse caso. Tá? Então, ele vai me restringir um pouco essa busca. O OR vai ser aquele operador que vai me dizer assim, ó, que vai me ampliar a busca. Eu vou dizer que eu quero ou um termo ou outro, porque eu posso usar para sinônimos ou para termos parecidos, né? Termos que, lá, digamos que auditoria, análise de balanços e análise de demonstrações financeiras são quase sinônimos na literatura. Então, eu vou utilizar o termo OR, para que ele me amplie a busca, tá? E me traga documentos como todos, documentos que tenham só auditoria, ou só análise de balanço, ou só análise de demonstrações financeiras, como os documentos que tragam todos juntos. Tá? O NOT, o não, ele vai nos tirar algum aspecto da pesquisa, né? Por exemplo, eu quero documentos que contenham propriedade intelectual, mas nos documentos que tiverem produção, propriedade intelectual e Brasil, eu não quero. Eu quero só propriedade intelectual e que não fale em Brasil,
tá? Porque eu quero pesquisar no exterior. Então, esse NOT vai me retirar alguma parte ali da pesquisa. Então, por que a gente traz? Porque realmente isso vai aparecer, né? Vai aparecer lá nas bases de dados, né? Esses operadores. Então, vocês não vão precisar montar essas estratégias de buscas, de colocar o termo tal, com OR, com AND. Geralmente a gente não costuma fazer isso, né? Mas é só para saber o que é, porque selecionar, a gente vai ter que selecionar, né? Vai ter que escolher alguma coisa ali. Então, para saber o que é essa definição. Aqui mostra uma, ali mostrava uma com mais, né? De uma combinação também. E dentro das bases de dados, né, o que a gente vai encontrar? O que são essas bases de dados? O que elas apresentam? Ou apenas as referências de documentos, os textos completos também elas podem trazer, estatísticas, tem bases de dados que são estatísticas, e outras que aparecem além das referências dos resumos. Nós temos aqui, então, o portal de periódicos da CAPES e nós vamos fazer uma demonstração de como fazer buscas no portal de periódicos da CAPES. Tá? Vocês podem entrar no portal a partir da página da biblioteca. Deixa eu só entrar aqui no... Acho que agora tu compartilha tua tela, Vivian. Isso, eu vou compartilhar minha tela. Vou colocar ela aqui como apresentador. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Então, aqui esse é o site da biblioteca, urgsbr/bibep. Então, aqui vocês vão encontrar tudo que a gente já mostrou ali, né, de pesquisa, que é o acesso fora da URGS, as fontes de pesquisa online. Vocês podem buscar aqui, ver as informações que a gente tem. E vai ter aqui um ícone na pesquisa online para portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos da CAPES, né, ele tem lá em cima, ó, esse aqui, o que ele já está me dizendo? Eu não estou com nada configurado aqui, eu não estou com proxy configurado, tá? Então, ele já está me dizendo que eu estou acessando só o que é gratuito no portal, o que é da URGS, eu não, assim, que é pago, eu não vou poder assinar, eu não vou poder acessar agora, porque eu não estou logada, né? Mas, assim, ó, para o portal de periódicos da CAPES, se eu tiver lá com o proxy configurado, ok. Mas se eu não estou com nada configurado, eu posso, só o portal de periódicos tem essa opção aqui, ó, acesso CAF, tá? Que eu posso, então, colocar a sigla da minha instituição aqui, né? Posso me identificar por aqui, tá? É um acesso federado e vai entrar lá no portal, na página do portal do aluno e vai fazer meu login, tá? Então, aqui eu fiz o meu login através do acesso CAF, que é bem facilitado ali, né, para o portal. E
E daí ele vai mostrar aqui o meu acesso através da É, CAPES do MEC, né, e o acesso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu vou agora, ter acesso àqueles documentos, né, que são assinados pela CAPES. E aí uma coisa, a gente não tem acesso a todos os documentos, né? Muita coisa. É um volume bem grande de assinaturas que o portal possibilita, mas tem algumas coisas que o contrato diz que eu só vou ter acesso aos documentos publicados nos últimos, a partir até o último ano. Então, eu estou em 2021 e, de repente, a assinatura eu só tenho acesso até 2020. Né? Ou então tem um período, a assinatura ela iniciou lá em 1920 e eu só tenho acesso às publicações a partir de 1970. Então tem várias particularidades, né? Cada um desses acessos, e tem também a renovação de alguns períodos, né, de cobertura dessas bases de dados. Então, eu tenho acesso a muita coisa, mas infelizmente a gente não tem acesso a todas. E também tem alguns periódicos, né, que a cada renovação do contrato, né, são substituídos ou então é encerrado o acesso, daí de repente eu posso encontrar um periódico que eu tenho acesso só até as publicações de 2010. Né? E se eu quiser uma publicação de 2015, infelizmente eu vou ter que comprar aquele acesso. Então, tem essas coisas no portal, né? A gente tem acesso a muita coisa, mas infelizmente a gente não tem acesso a todas, né? A todos os documentos que estão aqui. e além então do acesso CAF, né, que eu posso fazer, nós temos o meu espaço, que não é um login, assim, acesso, né, é um perfil, é como se assim, eu crio um perfil aqui dentro do portal, tá? Então eu vou lá em novo usuário e vou colocar minhas informações ali, posso colocar os assuntos que eu tenho interesse, né? Eu crio um perfil, porque esse perfil vai me ajudar, porque cada vez que eu entrar lá, que eu gostar de algum documento, eu posso já ir marcando ele, coloco numa estrelinha, ele já vai lá para o meu espaço, eu já vou salvando ele, aí lá no meu espaço eu posso criar pastas, né, para ter acesso ali então às referências que eu gostei. E também, tendo esse login no meu espaço, eu posso fazer os treinamentos online. Até já está aqui, né? Eles estão colocando ali, façam os treinamentos online do portal. É muito interessante fazer esses treinamentos online. Aqui, na página inicial, onde diz suporte, treinamentos, né? Tem ali, então, um calendário, a pessoa se inscreve aqui online, né? Só tem que ter o meu espaço, né? Tem que ter esse perfil ali. E pode, então, fazer por área do conhecimento, pode fazer. Tem uns que são gerais, tem uns que são de base de dados específicas, tem uns que são da noite, outros sábado, então também dá para. Tem vários tipos, né? Então dá para fazer aqui, eles compartilham as telas, eles dão maiores explicações, né, sobre cada uma das funcionalidades do portal. E além disso, também, além dos treinamentos, tem os materiais didáticos. Os materiais didáticos, eles também, eles já fizeram os treinamentos e vão colocando aqui os materiais. Também dá para pegar ali os PDFs, né? De alguma coisa que possa interessar, pode pesquisar ali e encontrar. O que nós temos no portal de periódicos? Então, que tipo de buscas, né? Nós temos ali busca por assunto, por periódico, por livro e por base. Daí a gente vai ver agora a busca por assunto. Aqui é uma busca simples, né? Que eu posso digitar aqui, já vai lá procurar. Ou eu posso também ir em busca avançada para poder especificar um pouco mais, né? A minha pesquisa, os termos, colocar mais de um termo combinando. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui nessa primeira caixinha aparece aí o qualquer, no título, como, autor e no assunto, aparece, Lilian? Sim, aparece. Tá.
Então, né, já começa aqui, né? Tem que escolher alguma coisa, né? Então, assim, qualquer, o que quer dizer? Que vai procurar em qualquer parte do documento. Ou aquele termo que eu vou colocar vai procurar no título, ou como autor, ou apenas no assunto, tá? Depois disso, temos uma outra caixinha aqui que diz contém é exato e começa com. O contém é que se eu colocar um termo ao lado do outro, por exemplo, economia internacional, vai aparecer, eles podem aparecer não juntos, assim, eles podem aparecer separados, né? Se eu colocar economia internacional e colocar no é exato, vai aparecer para mim documentos que contêm os dois termos juntos. E começa com se houver algum título, né? Alguma coisa assim que eu queira selecionar. E aqui, então, os famosos operadores booleanos, né, que nós mostramos ali, o AND, o OR e o NOT. Eu posso, então, fazer essa busca. Aqui eu vou colocar uma busca simples, né? Eu vou colocar aqui sem maiores... Pode colocar embaixo, Vivian, poderia colocar embaixo também política externa. Política externa. Porque daí a gente pode fazer isso. Aí, que daí a gente faz com AND e com as combinações. Tá. Isso. Então, antes de fazer a busca, só queria mostrar também que tem ali, ó, a data de publicação, né? Qual é o ano, o tipo de material também que eu quero. Dá para fazer outro idioma, né? Tem outras coisas aqui. Tá. Então, a gente deixou qualquer, contém, o AND e colocamos esses termos. Vamos em buscar. Só para vocês verem, assim, os resultados, né? Que a gente vai encontrar. A gente encontrou 24.500 resultados. Tá, isso aqui é só um exemplo, claro que 24.000 resultados é muita coisa, né? Provavelmente nós precisaríamos especificar mais essa busca, ou então utilizar filtros, né? Como aparecem aqui do ladinho esquerdo, né, da tela. Aparecem ali, ó, tipos de recursos, os assuntos, né? Outras opções aqui de fazer o refinamento da busca, para que não fique tão grande assim. Então, eu posso fazer refinar. Mas à medida que eu for trocando os operadores booleanos ali, os resultados também vão ser diferentes. E daí eu vou fazer essas combinações, né? Se eu quero restringir a minha pesquisa, se eu quero ampliar ela, ou também eu posso, né, utilizar os termos em inglês, e daí quando eu coloco os termos em inglês ali, o meu resultado ele é muito maior. E o cuidado, então, para refinar esses documentos, ele também tem que ser maior, né? Porque eu vou precisar fazer com que tenha mais que eu tenha mais critérios para poder selecionar os meus documentos ali que eu vou utilizar. Também, no momento em que eu seleciono os documentos ali, faço a busca, então a gente tem o acesso a esses documentos a partir da interface do portal. Eu vou colocar aqui a minha tela também, só um momento. Vocês veem a minha tela? Tá carregando, né? Agora a gente vê. Okay. Tá, então aqui a gente estava na busca avançada.
Eu vou colocar, não vou colocar os mesmos termos, né? Mas aqui, ó, quando a gente faz a busca em inglês, voltou o vídeo? Voltei. Mas pode fazer daí que é melhor. Então, quando eu tenho um termo, né, em inglês, eu tenho aqui, ó, 358.027 resultados. Quando eu tenho em português, eu tenho 5.358 resultados. Né? É Então, bastante diferença, né? a diferença é bem grande e eu preciso ter esse cuidado, né, na hora que eu for fazer a busca nas bases de dados. Então, de ter os termos, né, tanto em português quanto em inglês. E daí, com os meus resultados, para eu ter acesso aqui aos documentos, né, ele tem essa indicação aqui, ó, texto completo disponível. Texto completo disponível. Muitos dos materiais que a gente vê o resultado aqui, ele vai ter essa indicação, mas dependendo de qual assunto que eu estou buscando, de onde ele está sendo publicado, né, esse texto ele não vai estar completo. Pode ser que ele tenha somente a indicação das referências aqui. Mas, enfim, se eu tenho o texto, eu posso vir aqui no título para ter acesso ao texto completo lá. Ó, ele deu problema. Aqui, posso exibir online. E essa demora, né, ela normalmente acontece mesmo, né? Ele demora para carregar, ele demora para fazer Porque ele é um esse portal que contato. ele reúne diversas bases de dados, então ele acaba fazendo a pesquisa, né? Ele vai lá pesquisando em todas, aí acaba dando esses probleminhas. Ó, mas então, não estou tendo acesso por aqui. Como é que, mas eu quero esse artigo. Como é que eu posso encontrar ele? Porque não abriu aqui, ele não abriu ali aqui no título. Esse daqui é o título do meu artigo. Eu posso procurar ele aqui, ó, na busca de No periódico. buscar periódico, porque às vezes ele não vai entrar direto no artigo, né? A gente vai ter que ir lá no buscar periódico, ou ele mesmo vai entrar na página da revista, e aí a gente tem que ir lá pesquisar. Aqui ele dá essa indicação. Ó, eu tenho aqui o título do periódico, né? E ele tá me dizendo assim, ó, aquele texto que eu estava procurando, tinha o texto completo online, mas aqui nas informações ele tem um acesso parcialmente, né, ou totalmente aberto. Então pode ser que alguns documentos eles não estejam disponíveis. Vou clicar aqui no título. Ele E ele está vai disponível mostrando ali, às vezes no ele coloca a Doage. data, né? E ele tá me dando o acesso por outro. Ó, que estranho, ele não tá indo pelo Doage. O Doage também é um diretório, né, de acesso aberto. Aqui, contabilidade e administração. Comunicar o link.
Aí ali dentro desse site da revista, a gente pode fazer a busca pelo volume, pelo número que está dizendo lá no portal. E aí, a partir disso, eu procuro ali naquele sumário, né? E aí vamos ter o acesso. Se pedir senha, se chegar aqui em algum momento e pedir alguma senha, é porque a gente não tem acesso. Às vezes diz ali texto online, mas nem sempre. Eu não sei por que isso realmente acontece. Mas, em geral, né, é para aparecer, mas às vezes, como a Guilherme falou, tem questões assim de assinatura com as empresas, né, que vendem, são as editoras, né? Mas esse aí abriu, né? Tá? Então, às vezes a gente vai encontrar ali, eu não anotei, né, qual era o artigo que a gente queria encontrar ali, mas no momento que vocês fizerem a busca, né, e vocês tiverem essa indicação de que o artigo que vocês precisam, vocês vão ter que fazer a anotação, né, de todos os dados ali. Qual é o volume, qual é o número, qual é o ano, né, que ele está disponível, para que vocês tenham acesso realmente àquele documento que vocês tinham selecionado, tá? Mas pode acontecer isso, que a gente foi ali, não conseguiu abrir pelo título, a gente vai nas informações busca por periódicos, e ele também, ele tinha 2 acessos, né? Um deles não estava funcionando, e daí o outro é possível, mas então eu tenho que ter essas informações aqui, ó. Ele é de 2014, né, o volume 59, número 3. Deixa eu voltar lá para fazer isso certinho aqui. 59, número 3. É. Em 2014, né? Então, 2014, 59, número 3. Tenho que ter também quais são os autores aqui. Governança corporativa. 130. Ó, governança corporativa. Aqui, e eu tenho texto em português. Tá. Uma dica também aos documentos, quando a gente pega no site da revista, tem a opção em HTML e tem a opção em PDF. Né? Procurem utilizar e também salvar em PDF, porque normalmente o PDF ele está paginado. E como o número de páginas ele é obrigatório na referência, né, dos artigos de periódicos, então é melhor que vocês façam, né, usem o PDF para poder fazer a citação correta lá, indicando o número de página, e também depois na hora de montar a referência do artigo, né, que tenha essa indicação do número de páginas. Se eu estou usando o HTML ali, o texto ele não está paginado, então se eu tenho essa opção, vou usar ali. Tem um que mais aqui no portal? Daí, pode ir explicando e eu vou mostrando. Mostrou o buscar assunto, né? Aí nós temos o buscar periódico, que a Lilian já mostrou também, porque o que acontece? Às vezes eu posso saber que tem um periódico pago que tem na CAPES. Aí eu não... É pago através da CAPES, aí não adianta eu entrar no periódico e querer usar, entrar no site direto. Aí eu tenho que entrar no site da CAPES, ali nesse portal da CAPES, ir em buscar periódico e fazer a busca por ali. E aí eu vou estar identificada como tendo acesso. Então tem esse detalhe. Isso, porque vocês também podem fazer a busca, né? Vocês podem vir direto no portal de periódicos e fazer a busca, ou então vocês podem começar a busca de vocês lá no Google, né? E quando eu for buscar no Google, eu vou buscar no Google acadêmico, não no Google geral, porque o acadêmico ele vai fazer essa busca em diversas bases de dados, né? Então, os resultados que eu vou ter ali vão ser aqueles resultados da literatura científica, né? Que a gente viu lá a diferença entre
a publicação para divulgação científica e da publicação de resultados de pesquisa. Então, faço a minha busca lá no Google Acadêmico e tenho o resultado, né, com a indicação das bases de dados aonde esse documento está, ou então dos periódicos onde está. E daí, se eu for fazer o acesso lá pelo Google Acadêmico, eu vou chegar na interface do periódico, se esse periódico ele for pago, e eu não vou ter acesso, né? Ele vai me pedir senha, vai me pedir o login institucional, ou então já vai me dizer ali que o artigo custa $72, né? E eu já tenho que fazer esse pagamento. E daí, o que eu faço? Eu pego, anoto todos aqueles dados, né, que são esses aqui, ó, de localização, e vou vir aqui no portal de periódicos com o nome da revista que eu quero, né, que eu não estou tendo acesso lá, e vou verificar se eu tenho acesso aqui, né? Então, fiz a minha identificação ali, estou logada como aluno da URGS, faço a busca pelo periódico e busco ali para ver se eu tenho o acesso realmente àqueles documentos. Muitos documentos a gente vai ter acesso, né? Infelizmente, alguns a gente não vai ter, mas então é isso que eu começo a busca lá no Google e termino aqui no portal de periódicos para ter acesso. E a questão também, tanto como do periódico como da base, né? A gente pode entrar ali rapidinho e buscar a base, que também, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa na Web of Science, que é aquela, né, ou Scopus, que são as mais conceituadas, assim, né, internacionalmente. Se eu entrar direto, digitar lá no Google Web of Science, eu não vou estar identificado como da URGS, né, se eu entrar por lá. Daí, se eu entrar por aqui, se eu vou nesse buscar base, e acesso pelo portal, daí eu já fico lá identificada, né? Aí ele coloca ali, ele vai nos direcionar. E aí lá eu posso fazer a pesquisa na própria base de dados, eu não preciso fazer no portal, eu posso entrar lá e fazer se eu quiser. Né? E aí ela vai ter também as suas funcionalidades, né? Formas, que caixinhas que eu vou usar, quais são os operadores, né? Hoje está bem demorado, né? Pode acontecer também de quando, dependendo da base de dados que eu estou entrando dentro do portal, eu ser redirecionado para a interface da base de dados e lá ele me mostrar que eu tenho que fazer o login institucional. Eu não sei se a Web of Science acontece isso, mas a LISA, que é uma base de dados da ciência da informação que a gente utiliza, ela está acontecendo isso. E daí, aqui também, eu já estava, né, logada lá no portal, mas quando ele vem para a interface da base de dados, eu preciso de novo fazer essa identificação. E daí eu preciso selecionar ali na interface, né, a rede confederada. E muitas dessas bases de dados que elas estão direcionando, né, pode ser que eu tenha que fazer um outro acesso ali. E daí, claro, se a base de dados ela não reconhecer esse acesso, porque às vezes ela vai reconhecer também, ela vai dizer, você está logado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas a tua instituição não te dá acesso a esses documentos. Isso também pode acontecer. Tá? Aqui na Web of Science não precisa um novo registro, ele já aparece aqui como CAPS, né? A gente está logado como CAPS, mas pode ser que vocês entrem em algumas bases de dados a partir do portal e seja necessário, então, fazer esse login novamente. Aqui, e daí eu posso... Uma curiosidade, desculpa interromper, no periódico CAPS, a gente consegue, por vezes,
pagando ou não, mas a gente consegue os artigos completos sempre ou por vezes a gente só consegue o acesso a resumo, a abstract? Às vezes só as referências, os resumos e o básico. O abstract, né? Por quê? Porque dependendo do tipo de contrato que tem e dependendo do tipo de base de dados que a gente está, porque tem algumas bases de dados que elas são só referências. Então, a gente vai ter que pegar a referência ali e vai ter que buscar no periódico, né? A base de dados ela vai te dar só o caminho, mas vai ter que buscar lá no periódico. E pode ser que aquele periódico, né, que a gente está procurando ali, aí se faz essa busca, né, pelo portal, aqui, faz a busca no periódico e daí tem as informações se o periódico ele tem texto completo e se a gente tem o acesso. Porque dependendo da base de dados, ela só vai te dar a informação, mas daí vai ser necessário ir na página do periódico para ter acesso. Tá, obrigado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar aqui. Acho que do portal é isso, né, Vivian? Sim, são essas informações, né, que a gente tem assim para trazer e recomendando sempre, né? No Super 8 tem os cursos do portal de periódicos da CAPES, assim como do próprio portal, né? Então, também sempre é bom, né, para se aprofundar mais, tiver dúvidas mais específicas. E se também tiver alguma coisa assim, eu não encontrei no portal, pode nos encaminhar a referência que a gente pode tentar também ajudar. Então, outros locais, né, que a gente pode buscar documentos. O Cielo ele está dentro do portal, mas muitas vezes eu não quero ir direto no portal de periódicos, então eu posso fazer a busca no Cielo. E qual é a diferença do Cielo para o portal? O portal de periódicos ele tem tem bases referenciais, ele tem periódicos, né, que são pagos, então pode ser que eu não tenha acesso. E a Cielo ela é uma plataforma de acesso aberto. Então todos os periódicos que estão na Cielo eles são de acesso aberto e com o texto completo. Então tudo que eu buscar no Cielo eu vou ter acesso já a esse documento em texto completo. E daí, só uma curiosidade, né? Quando a gente fala em acesso aberto, que todos, por exemplo, na Cielo, né? Todos os documentos ali, eles são gratuitos para mim, que sou o leitor, né? Que sou o autor. Mas esse acesso, ele não é totalmente gratuito, né? Alguém paga por esse acesso. E muitas vezes quem paga é o autor, na hora de submeter o seu periódico, não, o seu artigo para publicação, o autor é quem paga, né? Tem as taxas de submissão de artigo que custeiam, então, esse acesso, né, gratuito do leitor, mas o autor é quem vai pagar. Então, isso também, quando eu for fazer a avaliação do que eu vou, de onde eu vou publicar o meu trabalho, eu preciso ver, né, se eu tenho condições de arcar com esse custo, ou então se eu sou pesquisador e tenho financiamento, né, se isso também está incluído no meu projeto, né, para que eu possa fazer essa publicação. Mas aqui, todo documento que vocês forem buscar no Cielo, né, tanto o Cielo, esse daqui é só de periódicos e também tem o Cielo Livros. Ainda não é um volume tão grande de materiais, né, os livros, quanto os periódicos. Mas ela é uma iniciativa, o Cielo acho que completou 20 anos no ano passado, em 2019, né, e tem essa iniciativa muito legal do acesso aberto. Então, para a busca dos documentos, é bem interessante. O DOAGE, ele é parecido com o Cielo, também é um diretório, né, onde todos os documentos que estão aqui, né, todos os artigos que vocês forem procurar, eles têm que estar com o texto completo e o acesso aberto.
A gente já falou, né, da Web of Science e da Scopus, que são as duas bases, né, mais importantes lá disponíveis no portal de periódicos da CAPES. E daí aqui, nem tudo que estiver indicado nessas bases de dados, vocês têm um acesso gratuito, né? Muita coisa vai ter acesso através do portal de periódicos, então é importante que esteja logado ali para que faça esse reconhecimento, mas tem algumas coisas que realmente não estão nos contratos, e daí a gente não vai ter acesso e vai ter que buscar de outras formas, ou comprando, né, esse acesso. Nos documentos mais antigos, né, principalmente periódicos mais antigos, a gente tem o serviço de comutação bibliográfica, onde vocês solicitam, né, a gente encontra qual biblioteca, tanto no Brasil quanto no exterior, tem aquele título que vocês precisam e, mediante o pagamento de uma taxa que é feita a cada cinco páginas, custava 2,20, né? Vocês têm acesso ao texto completo de alguns artigos, né? Que a gente faz a solicitação para que eles sejam digitalizados e enviados por e-mail. E daí isso tanto para artigos quanto para teses e dissertações. Teses e dissertações eu posso pedir o arquivo completo, né? O artigo eu também posso pedir o artigo completo, mas eu não posso pedir, solicitar, né, por esse serviço todo o fascículo, né? Não posso pedir todos os artigos de um número de um periódico, né? A gente não pode fazer esse tipo de coisa. E para livros também. Livros eu só posso pedir a cópia de um capítulo, não posso pedir a cópia total do livro, né, por digitalizado. Isso com relação ao direito autoral. Então, do Lume, né, que vocês já fizeram a busca, então a gente pode fazer a busca por teses e dissertações, né, publicadas pela URGS, né, defendidas na URGS, mas também tem um volume já considerável de teses e dissertações que são produções dos professores da universidade, dos servidores, né, que foram defendidas fora e também estão ali depositadas, né? E daí a grande questão do repositório é a preservação. Posso ter certeza que esse material que eu consultei hoje, né, no Lume, daqui a 10, 20 anos, ele vai continuar disponível. É diferente do material que está nas bibliotecas, porque os materiais que estão nas bibliotecas, eles passam por avaliação, né, eles podem estar disponíveis hoje e amanhã já terem sido retirados, né? Tem algumas assinaturas de e-books também feitas pela universidade que estão disponíveis no SAB, né, no catálogo da biblioteca, que dependendo do contrato, eles podem estar disponíveis hoje e daqui a algum tempo eles não estão mais, né? Mas tudo que tiver depositado lá no Lume vai ficar para sempre. É a questão de preservação. O Minha Biblioteca, então, ele é uma base de dados, é uma plataforma, né, de e-books com texto completo, ele também é assinado pela universidade e eu posso fazer a busca, quando eu faço a busca por algum título lá no SAB, ele vai me dar o resultado, né, primeiro daqueles textos que eu tenho, texto completo, e depois ele vai me dar o que eu tenho na coleção das bibliotecas. E eu posso fazer a busca na minha biblioteca pelo SAB, ou então na página lá da biblioteca também a gente tem um linkzinho ali, onde a Vivian tinha entrado a partir do portal de periódicos da CAPES, do lado tem o ícone do Minha Biblioteca, que eu também vou fazer. E daí, para eu ter acesso ao Minha Biblioteca, eu preciso me logar, né? Número do cartão e a senha do portal do aluno. Daí tem o acesso aos livros ali. E os serviços, né, para obtenção, então, desses documentos. A gente já tinha falado da comutação bibliográfica,
né, que são essas cópias, então, de artigos, de capítulos de livros, de teses e dissertações, que eu pago R$ 2,20 a cada 5 páginas, então, dependendo do artigo, se o artigo que eu quero, ele tem 20 páginas, eu vou pagar 4 vezes esse valor aqui, e tenho o acesso a esse documento, né, digitalizado. Outro serviço que nós oferecemos, mas que nesse momento, porque as bibliotecas estão fechadas, né, inclusive a nossa, a gente está somente com atendimento remoto, né, mas quando presencial, a gente também pode fazer um empréstimo entre bibliotecas. Tem algumas bibliotecas que a gente tem parceria, que os alunos buscam no catálogo dessas bibliotecas, e daí, assim, aqueles livros em que a gente não tem no nosso catálogo, né? Não é um livro que tem lá na faculdade, que tem na universidade, e eu faço a busca no catálogo da PUC e vou pedir o mesmo livro emprestado. Não, são aqueles livros em que a gente não tem no nosso catálogo, mas tem em outras bibliotecas, né, aqui do Rio Grande do Sul, ou então do Brasil. A gente faz esse pedido de empréstimo, mas o que acontece? O aluno é responsável pelo pagamento das taxas de correio. Então, vai pagar o envio, isso se for fora do Rio Grande do Sul, vai pagar o envio do correio para a universidade e depois também para a devolução. E se for aqui, Porto Alegre, próximo, né, o aluno pega uma autorização na biblioteca, a gente entra em contato com a outra biblioteca, o aluno vai lá, retira o livro, utiliza e depois faz a devolução e entrega o comprovante. Então, essas são formas também de a gente ter acesso a documentos, né, por empréstimo com outras bibliotecas. Aqui a gente deixa, então, os nossos contatos, as nossas redes sociais, né? Temos perfil no Instagram, no Facebook, com algumas notícias e algumas dicas, né, de serviços que são oferecidos. Tem um canal no YouTube com tutoriais, né, de utilização da minha biblioteca, do portal de periódicos da CAPES, tem diversas coisas. Tem algumas gravações também de oficinas, né, que já passaram sobre formatação de trabalho acadêmico, essa também de busca da informação científica. É isso. Obrigada. Quem agradece sou eu, somos nós aqui da disciplina de técnicas, Lilian, Ginger, né, os esclarecimentos, né, os ensinamentos que vocês trazem assim, muito preciosos. Eu tenho uma pergunta a fazer, né? Quando eu entro na minha biblioteca, eu preciso usar necessariamente a proxy da URGS para isso? Tem que estar com a proxy no navegador, não? Não é necessário, mas ele vai, no momento em que eu clicar ali no livro, no título do livro, e tem a indicação que ele está na minha biblioteca, ele automaticamente vai fazer o login no portal do aluno. Então, isso foi uma mudança agora há pouco, né, que aconteceu, porque até o ano passado, sim, a gente precisava ter o proxy configurado no computador para ter acesso aos livros da minha biblioteca. Mas acho que foi a metade do ano passado, teve essa alteração no acesso, e agora o acesso é via o número do cartão e a senha do portal. E daí eu posso utilizar ali, ele vai me mostrar quantos livros eu tenho aberto, há quanto tempo eu estou utilizando aquele livro, vai fazendo, né, um histórico dos livros que eu utilizei. Também posso fazer a busca, posso sempre fazer a busca pelo SAB, mas a minha biblioteca, ele possibilita também a busca no catálogo direto deles. Então, eu posso buscar lá por economia internacional e ele vai me listar, né, vai me mostrar todos os resultados com aquele assunto. Né? Então, eu posso também depois ir fazendo essa busca de materiais direto lá na minha biblioteca. Aí fica quase como a ideia das minhas preferências lá do portal de periódicos, né? Isso.
E como eu entro com o login, ele sempre vai identificar tudo aquilo que eu já utilizei. Então, ele vai me salvar as minhas preferências. E isso facilita, né? À medida que eu vou buscando, daqui a pouquinho eu usei um livro e esqueci de fazer as anotações ali do que eu preciso, posso voltar. E ele também me permite que eu faça marcações no texto, né, ali enquanto eu estou logado, aquela coisa toda. Então eu posso fazer uns destaques, eu posso fazer umas anotações e daí é interessante, né, que a gente utilize gerenciadores de referências também. Eu posso fazer isso direto na minha biblioteca, mas eu posso fazer isso lá no gerenciador de referência, fazer algumas anotações e já selecionando os trechinhos que eu vou utilizar para citação lá no meu trabalho, e depois, né, eu posso ir organizando o meu texto e fazendo essa inserção, né, de citações ali meio automático, gerando a minha lista de referências, né? Então, tem bastante possibilidades. E também serve para aqueles documentos que eu faço a busca lá no portal ou em outras bases, e eu posso ir exportando, né? Posso exportar material do SAB, posso exportar material do portal de periódicos, de algumas bases de dados, assim, ó. Mas seria interessante, então, eu ter no meu computador, né, o gerenciador, ou o Zotero, ou o Mendeley, né? A gente tem recomendado mais o Zotero, que ele é bem fácil de utilizar, ele está em português, tem, né, várias funcionalidades ali, facilidades também que vão, né, fazer com que depois, no finalzinho, a gente não... Aquela loucura, né? Como é que eu vou montar essa lista de referências? Como é que eu vou fazer essa busca? E daí é importante eu reconhecer que tipo de documento eu estou usando, né? Porque agora vocês vão fazer essa atividade da lista de referências, né? Como é que eu faço isso? Cada tipo de documento tem uma forma de apresentação. Então, eu tenho que saber diferenciar o que é um artigo, o que é um trabalho em evento, o que é um capítulo de livro, o que é um livro, né, inteirinho ali, e onde é que eu vou ver isso? Eu vou ver essas questões. A gente lá na página da biblioteca tem um manual de normalização com os exemplos, né? Cada tipo de documento, seu exemplo ali. Mas eu tenho que saber reconhecer. E tenho que saber reconhecer que tudo aquilo que está na internet, né, continua. Não é porque está na internet que vai deixar de ser um livro, não é porque está na internet que deixa de ser um trabalho em evento, né? Então, identifico o tipo de documento e vou dizer, ele é físico, né? Ele é impresso físico lá, não tem a localização, mas eu peguei na internet, localização eletrônica, data de acesso, tudo direitinho. Ótimo, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, né, por todas essas dicas que são muito preciosas, né, porque o que acontece muitas vezes, a gente vai no portal que é mais conhecido, que é o Google, né, digita e sai a procurar, e às vezes as plataformas em que isso está depositado não são plataformas legais, né. Mas se eu tiver que usar o Google, uso o Google Acadêmico, porque ele já vai me redirecionar, né, para essas plataformas, para a questão mais científica. E ter o cuidado na hora de selecionar o documento, né? Então, eu vou buscar nos periódicos, eu vou buscar autores reconhecidos, eu vou dar uma olhadinha no que está sendo utilizado nos outros trabalhos. Essa questão de começar o meu trabalho olhando no repositório, né, olhando os trabalhos dos colegas que já passaram, isso é bem importante, né, porque eu vou dando seguimento àquilo que está sendo publicado, daqui a pouquinho, claro que eu também vou usar autores novos, porque como é que as pessoas vão ser reconhecidas se eu só uso aqueles que são consagrados? Mas eu tenho que ter, né, essa noção de que eu preciso verificar se aquele autor novo está seguindo todos esses passos, né? Porque para que eu possa também fazer essa citação, esse reconhecimento, o autor que veio antes de mim tem que ter feito isso.
E daí a gente vai avançando, né, devagarinho, mas tem que ter esses cuidados. Não, perfeito. Ótimo, muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. E lembrando, né, que a gente está sempre disponível. Então, aqui tem os contatos, vocês podem, né, se tiverem algumas dúvidas, a gente tem um serviço de normalização. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, mas esse auxílio ele pode ser não somente para a formatação do trabalho, mas também para a busca de documentos. A gente recebe bastante e-mails, né, solicitando, olha, busquei, não teve jeito. A gente vai tentar ali. Normalmente a gente consegue, né? Às vezes não dá certo, mas normalmente a gente consegue os documentos que se precisam. Então, se a gente não tem acesso, né? Porque tudo é questão de custo, né? Para fazer isso. Se a gente não consegue encontrar aquele ali, a gente também pode indicar outros, né? Outras publicações, outros autores que também trabalham com aquele tema. Então, a gente está disponível. E essa gravação vai